Sou Márcia Cristina Mendes de Freitas, sou professora da rede, já atuo no CIEP 022, presidente Getúlio Vargas, desde o início da municipalização, com minha formação em pedagogia, com especialização em educação infantil e educação especial e com mestrado em práticas da educação básica. Bem, o meu início no trabalho na escola já foi desde esse processo de municipalização, em setembro de 2009, que nós chegamos de fato no chão da escola. Antes trabalhava em outro setor na Secretaria de Educação e a partir dessa nova gestão, fui convidada, assim como outros profissionais, a compor a equipe pedagógica do CIEP. Chegamos lá, no meu ponto de vista, num momento assim bem delicado, onde a escola já funcionava, que era do Estado, mas que tinha os professores da rede municipal. Então a gente fez um processo de transição de setembro a dezembro, mais ou menos até janeiro, com as duas equipes das duas redes, né, tanto do Estado quanto do município, dentro do mesmo espaço. Até o meu ver, bem desafiador. Os professores do município já estavam lá desde o início do ano. E uma das primeiras ações que eu me recordo muito bem da gestão naquele período foi o primeiro conhecimento real dos alunos daquela escola, né? O processo de chegar dentro da secretaria, de se apropriar de toda a documentação e de conhecer de fato quem eram aqueles alunos que estavam ali, se de fato aquele quantitativo que estavam nos diários de classe, nos relatórios, eram reais ou não. Enquanto a equipe pedagógica se apropriava também desse espaço, né, e fazia esse período de transição também com os professores, né, e acontecesse essas trocas iniciais, mesmo de conhecer como era aquela comunidade, uma vez que esses professores do município já estavam lá desde o início do ano. Então a gente foi fazendo esse trabalho, não foi nada fácil. Realizamos uma reunião depois da nossa chegada e dessa apropriação, né, desses alunos, de conhecer essa apropriação, quando eu falo assim dos documentos legais, né, para conhecer esses pais, essa comunidade local, onde a gente teve nessa reunião num grande auditório, no máximo 5 alunos. Então a nossa equipe era muito maior do que a quantidade de pais que ali estavam. Mas mesmo assim a gente não deixou a peteca cair. Nós mantemos firmes, né, com o nosso objetivo, nosso propósito de fazer aquilo que a gente acreditava, né, que poderia ser melhor para aquela escola. E com isso nós percebemos também, logo nesse início, que a nossa clientela não era ali, local, daquele bairro que a escola estava instalada, mas a gente tinha um número pequeno de alunos dali e a grande maioria de outros bairros do município, bairros mais distantes. Então a gente percebeu que a gente quase não tinha esses pais na escola. Então a gente pensava, ora pela distância, né, que esses pais não vêm, ou ora por alguma outra questão específica que existia antes do Estado com a comunidade escolar. Então essa também foi uma das nossas preocupações, se apropriar, né, estreitar mesmo as relações com esses pais também dentro daquele espaço que era fundamental a participação deles. E logo depois dessa organização, desse apropriamento, dessa apropriação, né, dessa documentação, a gente foi se aproximando também desses professores, né, estreitando os laços, fazendo reuniões, ouvindo o que eles tinham a dizer, né, sobre aquilo e trazendo também a nossa proposta, aquilo que a gente queria, né, para o ano seguinte, aquilo que a gente acreditava. Né? Eu costumo dizer que o diálogo ele foi fundamental em todas as áreas, né, da escola. Eu falo diálogo da gestão, da direção com a equipe pedagógica, o diálogo da direção da escola com os professores, o diálogo da gestão com todos os outros profissionais que compõem, né, o chão da escola, os profissionais da limpeza, o profissional que toma conta do portão, a equipe da merenda,
né, a equipe de secretaria e o diálogo com esses alunos, que a gente via que tinha um distanciamento muito grande, e o diálogo ali com o entorno mesmo da escola, né, com os nossos vizinhos que faziam parte da escola, que também foi muito importante para a construção disso tudo, né. E a gente vê que ações não dispendiosas, ações também não vou dizer que seriam tão simples, né? Porque esse fazer, ele demanda muito tempo, ele demanda paciência, ele demanda ali mesmo uma dedicação, né, bem grande diante daquele desafio imenso, né? E aos poucos a gente foi afetando e chegando aonde a gente queria chegar, né? Eu penso que a nossa relação com os nossos professores foi se dando início através das reuniões, dos diálogos constantes, de escuta, aqueles momentos no início da entrada, onde cada um chegava e a gente batia aquele papo, as conversas em alguns momentos no corredor, as conversas na hora do recreio, onde a gente tinha aquele tempo de escuta, de troca, né? Que e a gente foi também criando uma forma própria de trazer essa proposta pedagógica, de fazer com que os professores se envolvessem de uma forma mais inusitada, talvez verdadeira, ou que se apropriasse mesmo daquilo que a gente acreditava. Era pensado, né, o que seria trabalhado no ano, a proposta ali pedagógica, qual o projeto que se envolveria naquele ano. A equipe pedagógica toda se envolvia de uma forma bem profunda em preparar esse material que seria discutido, né? E era feita uma grande reunião que a gente chamava de reunião de sedução, onde a gente envolvia esses professores, né, que eles pudessem mergulhar de fato naquilo que eles iam estar desenvolvendo junto conosco, junto com os alunos e com os pais desses alunos naquele ano. Então era um grande envolvimento mesmo, uma grande festa, podemos dizer assim, para que eles se apropriassem, que eles criassem, né, aquele gosto, aquela vontade e a partir dali desenvolvesse suas ideias dentro daquilo que cada um podia fazer o seu melhor, né? E aos poucos a gente foi conseguindo não só envolver esses professores, mas também os nossos alunos, né? E a gente ia percebendo ao longo mesmo dos bimestres, dos semestres, dos anos que se passavam, o crescimento, né, pedagógico, não só da gente enquanto gestão, quanto equipe pedagógica, mas dos nossos alunos mesmo. Quando a gente via, quando já era se lançado um projeto e a gente valorizava aquelas culminâncias e onde eles mesmos encaminhavam esse processo. Então, quando a gente via o nosso aluno encaminhando uma própria oficina, o nosso aluno envolvido com ali, em preparar tudo aquilo, o espaço, o que ia ser discutido, o que ia ser trago, quem ia fazer parte daquela apresentação, onde cada um era o protagonista, né, mesmo daquela atividade, daquela turma, com certeza era muito prazeroso da gente perceber que a gente estava dando o nosso melhor, apesar de todas as condições, as especificidades, né, locais. E com isso a gente foi chamando os pais, conhecendo mais esses responsáveis. Eles foram se apropriando desse espaço da escola que era tão distante, tanto para eles, e quando a gente chegou, que a gente via essa distância, né? Então esses pais eles foram tendo mais vozes, mais espaço dentro da escola, onde não era chamado somente para conversar sobre alguma dificuldade com o filho, mas para elogiar. A gente conseguiu manter uma relação tão estreita que é assim, até emocionante dizer que eu não poderia falar de um aluno. A gente conhecia o aluno, a gente conhecia a aluna, cada aluno e cada aluna. Se você chegasse, quem é o fulano de tal, você poderia ter certeza que aquelas pessoas daquela equipe, naquele turno, conheceria especificamente aquele aluno, porque a gente foi se apropriando de uma forma tão intensa que foi assim dominando. Acho que essa foi uma grande característica nossa de conquista com esses pais, foi o conhecimento tão próximo, tão pessoal desses alunos que faziam parte daquela escola.
E com isso a gente via nitidamente, né, essa relação que ia crescendo a cada dia, né, e estreitando mais esse trabalho, e o nosso trabalho também ia crescendo muito e avançando cada vez mais, onde a gente era mesmo ali a formiguinha que estava preparando, mas que os nossos alunos estavam ali tomados naquele formigueiro, né, e ações, e a gente estava ali para orientar, fazer parte, ajudar, né, no que era necessário. E com isso a gente foi percebendo o crescimento da escola. A escola, quando a gente chegou, tinha um resultado no IDEB muito baixo, se eu não me engano, 2,8. E a gente foi crescendo significativamente com essas conquistas. Então percebemos que, de fato, não foram ações tão dispendiosas, mas ações totalmente assim eficazes e intensas, né, para a conquista daquele objetivo maior, que era fazer o nosso melhor, né? Colocar a escola ali, fazer com que, de fato, aqueles alunos, aqueles pais e cada um que pertencia àquela equipe, né, se sentisse ali próximo de tudo aquilo que a gente acreditava, né? Então, eu acho que o diálogo, eu, hoje eu penso que o diálogo foi fundamental. As ações bem intensas ali, estar presente, as discussões intensas, né? E sempre buscar o melhor. E essa aproximação com os alunos, as crianças e os pais foi um grande alicerce para a construção do que hoje se tornou a nossa escola.